Bom dia a todos, vamos orar. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, irmão de todos nós, mais uma vez nos reunimos em vosso nome, agradecemos as oportunidades que tem nos concedido de trabalho, de estudo, de muito aprendizado e principalmente as oportunidades que aparecem em nosso dia a dia para que possamos colocar em prática aqueles ensinos que estamos estudando há tanto tempo. Pedimos por esse nosso encontro, Escola de Moral Cristã, que todos aqueles que estão agora sintonizados conosco possam receber essas vibrações de paz e que todos nós possamos terminar esse encontro ainda mais dispostos à nossa reforma íntima. Que os bons espíritos possam continuar sempre nos amparando, para que possamos ter sempre forças para enfrentar as dificuldades do dia a dia, e pedimos por todos aqueles que também estão enfrentando essas dificuldades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vamos ler hoje, estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro o coração. É o item 3, simplicidade e pureza de coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. O Evangelho de hoje, como vocês puderam notar, vem nos falar sobre a pureza, mas a pureza verdadeira de espírito, que nós ainda estamos distantes, mas estamos a caminho. Jesus foi o único espírito puro, perfeito, que esteve presente aqui na terra, encarnado. A pureza, a perfeição, ela também não tem limites. O Espiritismo vem nos ensinar que o espírito está em constante evolução, até mesmo os espíritos que nós chamamos perfeitos, que não têm mais em si as mazelas, os defeitos que todos nós ainda temos em grandes quantidades. E nós iremos hoje focar em uma dessas dificuldades do nosso espírito, que é o ciúme. Quem de nós está isento do ciúme? Esse ciúme, ele se manifesta de várias maneiras. Nós temos ciúmes de pessoas, por exemplo, marido, esposa, os filhos, uma mãe com o filho, o pai também. Nós temos ciúmes de objetos, de bens materiais que nós temos. Nós temos ciúmes de várias situações que nós consideramos nossas e pessoas também. Nós ainda temos esse costume de querer nos apossar das pessoas, das situações
e das coisas. Mas nós vamos compreendendo com o estudo do Evangelho que nós não somos dono das pessoas, nós não somos donos das coisas. Deus nos concede a oportunidade de conviver com outros irmãos, com outros espíritos, de conviver com outros bens também, para que nós possamos usar isso da melhor maneira correta, para que essa convivência também nos ajude a evoluir. Mas o que nós fazemos é nos apostar. Então nós iremos focar muito nessa questão do ciúme hoje. A semana passada, o Brínio comentou a respeito do momento em que André Luiz tem a oportunidade de acompanhar uma palestra da ministra Veneranda. Só para recordar, a Veneranda, ela é uma das ministras da Colônia Nosso Lar e ela é um dos pouquíssimos espíritos em Nosso Lar que tiveram a oportunidade de estar pessoalmente diante de Jesus. Então nós imaginamos a grandeza desse espírito. E ela fala muito, nessa oportunidade sobre a força do pensamento. O Brínio contou com mais detalhes na semana passada. Após terminar esse momento de muito aprendizado, muita evolução, André Luiz, no seu terceiro dia de trabalho, ele é convidado por Tobias a fazer uma visita à sua casa. E ele fica muito feliz com aquela oportunidade. Ele já havia conhecido e estava morando na casa do Lísias, que já era um grande amigo seu, juntamente com a dona Narcisa e outros espíritos. E agora, com essa amizade também se fortalecendo com o Tobias, ele teria a oportunidade de conhecer um pouco mais a vivência dele. Então ele chega à casa de Tobias e ele é recebido por dois espíritos femininos, a Hilda, que ele diz que era uma irmã, e a Luciana, que ele diz que era a esposa dele da última encarnação. E André Luiz fica muito feliz em ser recebido por elas. Ele adentra a casa e primeiramente eles vão até uma biblioteca. Conhecendo o ambiente, eles chegam nessa biblioteca. Ele diz que havia ali muitos livros encadernados, livros muito bonitos, e ele dava para ver que os conteúdos eram realmente muito elevados. Toda a leitura em Nosso Lar, isso já foi falado numa outra oportunidade, ela é sublime, ela traz ensinamentos e acrescenta ao nosso espírito. E André Luiz tem a oportunidade de dar uma olhada nessa biblioteca. Saindo dali, ele é convidado a conhecer o jardim da casa e ele observa uma situação curiosa. Ele percebe que em cada residência havia o cultivo de uma ou algumas determinadas flores. Ele cita, por exemplo, que na casa do Lísias haviam muitos lírios no jardim. Na casa do Tobias, as hortênsias. E ele cita os camaranchões, que são estruturas, ele diz que são feitas com alguma espécie de bambu que formam uma cobertura e algum tipo de teto. E as flores passam por ali. Então nós imaginamos a beleza desse jardim. E após isso, ele diz que era possível ter uma visão do Ministério da Regeneração daquele jardim, uma visão diferente do que ele já havia tido, uma visão mais bela daquela construção de Nosso Lar. Cada vez mais ele passa a conhecer a colônia. E nesse momento ele é convidado para a refeição dentro da residência. Ele entra, eles começam a conversar e Tobias conta uma situação que surpreende André Luiz e a nós também, que estamos acompanhando a história. Ele diz que na verdade aqueles dois espíritos, a Luciana e a Hilda, as duas haviam sido suas esposas na última encarnação. E André Luiz fica surpreso. Nesse momento, a Hilda pede desculpas. Ela diz o seguinte:
Desculpe o Tobias, sempre que vem uma visita aqui, ele cita essa situação, ele quer contar alguma situação, né, que nós vivemos na última encarnação. E o Tobias diz que é muito importante esse ensinamento de que nós precisamos vencer o ciúme e conquistar a real fraternidade. Então nós queremos deixar claro o seguinte: em nenhum momento dessa história que nós vamos contar, nós queremos passar a visão de que nós não temos que ser fiéis aos nossos relacionamentos. A partir do momento em que nós assumimos um compromisso, no caso o casamento, com um outro espírito encarnado, nós temos compromissos perante Deus, e a fidelidade é um desses compromissos. Nós vamos explicar melhor essa situação. Só que, quando é citado, né, no livro a questão do ciúme, fica muito claro que nós não podemos ter mais esse sentimento de posse. Muitas vezes nós queremos nos apossar da nossa esposa, do nosso marido, e não é por aí. Nós temos que ser fraternos, companheiros, e não donos uns dos outros, porque a partir do momento em que nós queremos nos apossar de alguém, nós deixamos de ser companheiros e de auxiliar e crescer juntos, e passamos a ser alguém que está ali apenas para fiscalizar, alguém que está ali para dificultar o relacionamento. Então nós não podemos cultivar mais esse sentimento de posse, e temos sim que honrar nossos compromissos, com certeza. Então a Luciana, ela diz que ela iria contar melhor, né, a Hilda, a situação, e que se não fosse a fraternidade a grandeza, né, ela diz, da Hilda, não seria possível aquela convivência entre os três. A Hilda já de cara recusa aqueles méritos, e ela diz que explicaria melhor a história que eles viveram na última vida, para que ele pudesse compreender melhor a situação. Primeiramente, eles citam, né, a questão das segundas núpcias, o segundo casamento. O Espiritismo condena um segundo casamento? Claro que não. O Espiritismo, na verdade, não nos condena nada. Ele apenas nos esclarece e nos deixa livres, né, para agir de acordo com o nosso livre-arbítrio. E o esclarecimento que nós temos, né, nesse capítulo, por exemplo, do livro Nosso Lar, é de que nós temos sim que honrar nossos compromissos. Mas muitas vezes as pessoas, por exemplo, ficam viúvas e enfrentam muitas dificuldades em seguir em frente, até pelas situações da vida, como nós vamos ver aqui logo logo. E muitas vezes um outro casamento ajuda essa pessoa a se fortalecer. O André Luiz, por exemplo, havia sido casado e estava desencarnado. A sua esposa não deveria ser condenada a viver sozinha o restante da sua vida. É claro que é muito valioso, é muito digno a atitude, né, de querer honrar aquela pessoa, aquele espírito que não está mais aqui. Mas essa segunda núpcia não é falta de amor e falta de consideração. Nós temos que ter compreensão e fraternidade com todos. E se nós estamos na condição de desencarnados e aquele ou aquela, né, que foi nosso cônjuge na última encarnação se casa novamente, nós temos que ser fraternos à situação e pensar, e se fosse nós ficaríamos uma vida inteira sozinhos? Então nós temos que julgar menos, nós temos que ser mais compreensivos com as situações. E então eles contam, a Hilda conta, né, a história que se passou na última encarnação. Ela diz que ela e o Tobias se casaram muito jovens e no segundo filho deles ela desencarnou. Ela teve dificuldades na saúde e desencarnou. O Tobias e ela entraram em desespero. Ele, encarnado com 2 crianças, desesperado, a situação muito difícil,
ele não podia contar com a ajuda de ninguém, ele estava realmente sozinho nessa situação. A Hilda, no plano espiritual, também desesperada, vendo tudo aquilo e não podendo fazer muito para ajudar. E ela diz que ela passou um tempo no umbral e ela ficou muito presa à família. E ela não ajudava, né, com essa situação. Ela apenas dificultava ainda mais. Só que ela não compreendia isso. E ela sabia que os espíritos bons estavam sempre ali, tentando ampará-la e instruí-la, mas ela recusava o auxílio e insistia em ficar presa àquela situação. Até que um dia o espírito de sua avó, que já havia desencarnado muito antes dela, e ela tinha muita consideração, ela aparece e se torna presente, né, em espírito também, e pergunta para ela: qual o seu papel na vida? Você vai se tornar uma leoa, vai ficar perseguindo agora? Porque nesse momento, né, nesse tempo em que ela ficou presa à família, o Tobias se casou novamente com a Luciana dessa vez. E foi muito valioso, porque ela realmente abraçou a família, ela ajudou a cuidar dos filhos, da casa, do marido, e ele também retribuiu, né? Então ela veio para fortalecer o lar, e ela realmente foi uma grande companheira. E a avó da Hilda faz com que ela enxergasse isso, que ela percebesse que era o papel que a Luciana estava fazendo era muito grande, e que ela reconhecesse tudo aquilo que ela vinha fazendo. Até que ela pergunta se é assim que o coração dela iria agradecer a Luciana por tudo aquilo que ela vinha fazendo pela família. Nesse momento ela se dispõe a aceitar o socorro, ela se distancia, se recupera, estuda e se torna, né, fica preparada para perdoar e até ajudar aquela família. Então ela diz que a partir desse momento, né, em que ela se esclarece, ela passa a ver a Luciana como uma filha e não mais como uma inimiga, que ela nunca foi. O tempo passa, tudo dá certo, né, graças a Deus, e eles desencarnam. O Tobias desencarna, depois a Luciana, e são recebidos pela Hilda. E ela diz que, a Luciana, né, diz que quando as duas se encontraram, num primeiro momento ela também sentiu ciúmes, porque ela havia sido, né, a Hilda, a primeira esposa, né, do Tobias e a mãe dos seus primeiros filhos. Ela também teve outros filhos com o Tobias. E ela diz que a Hilda a abraça e dá um beijo nela. E a partir desse momento, ela deixa de lado qualquer sentimento de ciúmes que estava surgindo e elas passam a conviver fraternalmente. E eles passam a viver na mesma casa, como irmãos. O Tobias e a Hilda, eles tinham essa ligação, né, vibratória que os mantinha ligados. E a Luciana, né, o André Luiz fica um pouco confuso, né? E agora, né? Como é que vai ficar essa situação? E aí eles esclarecem que a Luciana ela tinha o seu companheiro, o seu espírito, né, com quem ela cresceria ao seu lado. E ele estava encarnado e logo ela também voltaria para a Terra para poder seguir com ele. Então tudo estaria se alinhando, né, corretamente de novo. O André Luiz, o Tobias, eles querem continuar aquela conversa, mas o Tobias recebe um chamado de que ele precisaria voltar para as câmaras de retificação, porque havia um caso grave que ele deveria estar presente ali para socorrer. Essa situação vocês vão ver mais para frente e na semana que vem o Brino dará continuidade. Muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima semana.